45. Lei do Serviço Militar. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da natureza, obrigatoriedade e duração do serviço militar. Capítulo 1. Da natureza e obrigatoriedade do serviço militar. Artigo 1º. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Parágrafo único. O serviço militar temporário não se destina ao ingresso na carreira militar de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 6.880, Estatuto dos Militares. Artigo 2º. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar, na forma da presente lei e sua regulamentação. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade do serviço militar dos brasileiros naturalizados ou por opção será definida na regulamentação da presente lei. Parágrafo 2º. As mulheres ficam isentas do serviço militar em tempo de paz e de acordo com suas aptidões, sujeitas aos encargos do interesse da mobilização. Artigo 3º. O serviço militar inicial será prestado por classes constituídas de brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano em que completarem 19 anos de idade. Parágrafo 1º. A classe será designada pelo ano de nascimento dos cidadãos que a constituírem. Parágrafo 2º. A prestação do serviço militar dos brasileiros, compreendidos no parágrafo 1º deste artigo, será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 4º. Os brasileiros, nas condições previstas nesta lei, prestarão o serviço militar incorporados em organizações da ativa das Forças Armadas ou matriculados em órgãos de formação de reserva. Parágrafo único. O serviço prestado nas polícias militares, corpos de bombeiros e outras corporações encarregadas da segurança pública será considerado de interesse militar. O ingresso nessas corporações dependerá de autorização de autoridade militar competente e será fixado na regulamentação desta lei. Capítulo 2. Da duração do serviço militar. Artigo 5º. A obrigação para com o serviço militar em tempo de paz começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Parágrafo 1º. Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Parágrafo 2º. Será permitida a prestação do serviço militar como voluntário a partir de 17 anos de idade. Artigo 6º. O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Parágrafo 1º. Os ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica poderão reduzir até 2 meses ou dilatar até 6 meses a duração do tempo de serviço militar inicial dos cidadãos incorporados às respectivas Forças Armadas. Parágrafo 2º. Mediante autorização do Presidente da República, a duração do tempo de serviço militar inicial poderá: a linha A ser dilatada por prazo superior a 18 meses em caso de interesse nacional. A linha B ser reduzida de período superior a 2 meses desde que solicitada justificadamente pelo Ministério Militar interessado. Parágrafo 3º. Durante o período de dilação do tempo de serviço militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas. Artigo 7º. O serviço militar dos matriculados em órgãos de formação de reserva terá a duração prevista nos respectivos regulamentos. Artigo 8º. A contagem de tempo de serviço militar terá início no dia da incorporação. Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço o período que o incorporado levar
no cumprimento de sentença passada em julgado. Título 2. Da divisão territorial e dos órgãos de direção e execução do Serviço Militar. Capítulo 1. Da divisão territorial. Artigo 9. O território nacional, para efeito do serviço militar, empreende: alínea A, juntas de serviço militar, correspondentes aos municípios administrativos. Alínea B, delegacias de serviço militar, abrangendo uma ou mais juntas de serviço militar. Alínea C, circunscrições do serviço militar, abrangendo diversas delegacias de serviço militar situadas, tanto quanto possível, no mesmo estado. Alínea D, zonas de serviço militar, abrangendo duas ou mais circunscrições do serviço militar, que serão fixadas na regulamentação da presente lei. Parágrafo 1º. O Distrito Federal e os territórios federais, exceto Fernando de Noronha, são, para os efeitos desta lei, equiparados a estados e às suas divisões administrativos a municípios. O território de Fernando de Noronha, para o mesmo fim, fica equiparado a município. Parágrafo 2º. Os municípios serão considerados tributários ou não tributários, conforme sejam ou não designados contribuintes à convocação para o serviço militar inicial. Parágrafo 3º. Compete ao Estado-Maior das Forças Armadas, mediante propostas dos ministros militares, planejar anualmente a tributação referida neste artigo. Capítulo 2º. Dos órgãos de direção e execução do serviço militar. Artigo 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá a direção geral do serviço militar. Artigo 11. Os órgãos de direção e execução, no âmbito de cada força, serão fixados pela regulamentação da presente lei. Parágrafo 1º. Nos municípios administrativos, as juntas de serviço militar, como órgãos de execução, serão presididas pelos prefeitos, tendo como secretários um funcionário municipal ou agente estatístico local, um e outro, de reconhecida idoneidade moral. Parágrafo 2º. Nos municípios onde houver tiro de guerra, os prefeitos ficam dispensados da presidência das juntas de serviço militar, que neste caso caberá ao diretor do TG, tendo como secretário instrutor designado na forma da regulamentação desta lei. Parágrafo 3º. A responsabilidade de instalação e manutenção das juntas, em qualquer caso, é da alçada do município administrativo. Título 3. Do recrutamento para o serviço militar. Capítulo 1. Do recrutamento. Artigo 12. O recrutamento para o serviço militar compreende: alínea A, seleção; alínea B, convocação; alínea C, incorporação ou matrícula nos órgãos de formação de reserva; alínea D, voluntariado. Capítulo 2. Da seleção. Artigo 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos: alínea A, físico; alínea B, cultural; alínea C, psicológico; alínea D, moral. Parágrafo único. Para fins de seleção ou regularização de situação militar, todos os brasileiros deverão apresentar-se no ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos ou notificações, em local e época que forem fixados na regulamentação da presente lei, quando serão alistados. Artigo 14. A seleção será realizada por comissões de seleção, para isso especialmente designadas pelas autoridades competentes. Essas comissões serão constituídas por militares da ativa ou da reserva e, se necessário, completadas por civis devidamente qualificados. Parágrafo único. O funcionamento dessas comissões e as condições de execução da seleção obedecerão a normas fixadas na regulamentação da presente lei. Artigo 15. Os critérios para a seleção serão fixados pelo Estado-Maior das Forças Armadas, de acordo com os requisitos apresentados pelas Forças Armadas de per si.